vamos então iniciar, né, esse tópico, né, que vai tratar das atualidades e perspectivas do trabalho do psicólogo escolar e educacional nas redes de educação. Né, um tema aí muito importante que cai bastante em prova. Eu vou apresentar rapidamente o plano de aula para vocês, né, quais os tópicos nós vamos trabalhar nessas próximas 4 aulas. Eu vou começar apresentando, né, alguns dos desafios ao trabalho dos psicólogos escolares, né, são muitos desafios, né, vou estar apresentando alguns, né, os que eu considero principais. Né. Vamos trazer aí uma diferença entre duas abordagens, né, os problemas de aprendizagem e os problemas de escolarização. Vou fazer essa diferença, né, entre o que seria um problema de aprendizagem e o que seria um problema de escolarização, né, especialmente porque isso já foi cobrado em prova, em concurso para psicólogo, né, essa diferença de entendimento. Então, vou abordar essa diferença com vocês. Né, vou apresentar, para quem ainda não conhece, quais são as demandas que os psicólogos escolares costumam receber das escolas, né, que tipo de encomenda, que tipo de demanda a gente recebe com uma maior frequência. Né. Vamos tratar também de um assunto, né, rapidamente muito importante, que é o assunto da medicalização da vida escolar. Né, por que comportamentos que antes eram considerados normais da infância, hoje são rotulados, né, são considerados transtornos e distúrbios. Né? Vamos pensar, né, em algumas pistas que alguns autores trazem para a gente pensar a avaliação psicológica no contexto da educação, né, que é algo assim, muito importante da gente pensar. Vou trabalhar com vocês a noção de escola, qual é o entendimento de escola, que concepção é essa de escola que a gente tem quando a gente está ali atuando como psicólogo escolar. Né? Como a gente entende essa escola? É como instituição, é como estabelecimento? Né? Vamos trabalhar também o conceito de coletivo, que é um conceito muito importante, que eu acho que ajuda a gente a pensar a nossa prática e a buscar parcerias dentro da escola, né? Porque a solidão tem sido algo que tem despotencializado muitos profissionais de educação, né? Porque o profissional de educação, quando ele está sozinho, ele sente que ele não pode dar conta, né, de problemas de diferentes ordens. Né? Então, a gente precisa buscar sempre parceria dentro das escolas. Vou trazer para vocês algumas referências técnicas ao trabalho de psicólogos escolares. Essas referências técnicas, elas foram produzidas pelos nossos conselhos de psicologia, tanto federal quanto os regionais. Né? Então, elas estão reunidas num manual que vocês acham na internet, né? Que vai trazer ali muitas questões assim, interessantes para a gente pensar com relação a essa prática da psicologia escolar e algumas diretrizes de trabalho, algumas orientações éticas para esse trabalho. Né? Vou diferenciar rapidamente, né, os conceitos de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade, porque isso também pode cair na sua prova. Né? Então, existem algumas diferenças entre esses 3 conceitos. Né? E vou encerrar do ponto que a gente partiu, né? Falando mais uma vez dos desafios ao trabalho dos psicólogos escolares. Certo? Então, eu espero que vocês gostem do curso e que sejam muito proveitosas essas nossas próximas horas aí de trabalho. Né? Vamos começar então, como eu falei, apresentando alguns desses desafios. Né? Quem já trabalha em escola já conhece, quem não trabalha ainda, certamente um dia vai trabalhar e vai entender isso que eu estou colocando aqui. Né? Alguns desafios que também têm a ver com essas diretrizes de trabalho. Problematizar, né, o primeiro deles, acompanha comigo, problematizar as demandas por resoluções imediatas das questões. Porque o professor, o educador, o orientador educacional, quando apresenta um problema para a gente, ele quer que a gente responda de uma forma imediata. Né? Quando eu trabalhava em escolas municipais, eu procurava saber, né, desses educadores, desses professores que encaminhavam os alunos para a psicologia escolar. Né? Muitas vezes era o professor que encaminhava, mas também poderia ser o orientador pedagógico, o orientador educacional, uma coordenação. Né? Então, quando eu visitava a escola, eu procurava entender, né, o que estava acontecendo, por que essa demanda foi formulada, foi direcionada a determinado aluno. Né? E muitas vezes o que eu via como expectativa ao trabalho da psicologia escolar era o seguinte, né? Os professores viravam e falavam assim: eu quero de você algo muito simples, psicóloga. Eu quero o diagnóstico e a solução do problema. Pronto, né? Simples, né? Como se isso fosse muito simples. Então, a gente está lidando o tempo todo com demandas, com encomendas, com pedidos de resolução rápida das questões. As pessoas não querem perder tempo, não querem parar para pensar no que está acontecendo, elas querem a resolução rápida, né? Que geralmente que a escola pede que a gente faça um laudo, né? Apresente um diagnóstico do aluno, né? Não é nem um diagnóstico institucional, é um diagnóstico do aluno. E quando digo o aluno, não é 1, 2, são centenas. Né? Como eu trabalhava atendendo diferentes escolas, eu recebia por ano centenas de encaminhamentos. Né? Um segundo desafio aí muito importante, cuidar
acompanhem comigo, para que nossas ações não se pautem por uma percepção de que a escola é uma instituição fechada a mudanças, né? Vou tratar esse tópico mais à frente, por enquanto eu só vou apresentar. Terceira, né? Pautar as intervenções atentando para as contradições presentes nas escolas, né? As escolas, não são isoladas do momento histórico, político, social e cultural de uma sociedade, né? A gente nunca deve entender a escola como um estabelecimento, como um organismo fechado em si mesmo, que nada tem a ver com o que acontece no seu entorno, né? No momento histórico, político em que ela vive, né? Até porque muito do que acontece na escola, né, tem a ver também com o que acontece fora das suas paredes, né? Então a escola ela não é um organismo isolado, a gente precisa estar entendendo essa escola nesse contexto, né? Assim como as demandas que chegam para a gente chegam formuladas a partir de um determinado contexto, certo? Então, mais um desafio, né? Buscar ferramentas para acessar a dimensão de complexidade da escola, né? Percebam que está sendo chamada aqui o tempo todo a nossa atenção para a complexidade, para as contradições da escola, né? A qual não se constitui somente em um edifício, tá? Mas sim em um território existencial em que a diversidade de vínculos e de ações faz diferença, facultando múltiplas possibilidades, né? Aqui a gente tem um entendimento de escola, de instituição escolar, baseado no referencial que é da análise institucional, que vai entender que instituição não é sinônimo de estabelecimento, que escola não é sinônimo de estabelecimento. Isso quer dizer para a gente o quê? Que a gente precisa entender a escola nas suas contradições e na sua complexidade, né? A escola ela é permeada por múltiplas forças, múltiplos entendimentos do que é educação, de qual que é o papel do professor, qual que é o papel do aluno, qual que é o papel do psicólogo. Então há múltiplas maneiras de estar nessa escola, né, e de estar fazendo essa escola existir. Né? Entender a escola como instituição é entender que ela opera com regimes de verdade, né, que são produzidos historicamente, né? Por mais que esse regime de verdade, né, essas normas, tudo isso que é instituído se apresente como algo ahistórico, universal, como verdades absolutas, tudo isso que gira aí na escola como verdade foi produção social, foi produção coletiva, né? Então nada ali é neutro, nada ali é ahistórico. Então é importante que a gente entenda essa dimensão da escola como algo vivo. A escola não é um organismo estático, ele é vivo, ela está sempre em funcionamento, em contradição, com forças ali em luta o tempo todo, né? Por isso que esse entendimento é importante, né? Para que a gente pense, se a escola é um organismo múltiplo, vivo, intenso, a que forças nós vamos nos aliar? Onde nós vamos buscar parcerias nessa escola? Porque cada escola é uma multiplicidade de modos de ser e de pensar, certo? Então é importante que a gente veja a escola nesse movimento, né? Nunca como um estabelecimento no sentido de que ela é algo fechado, algo estável, certo? Então essa é uma concepção aí muito importante de escola, né? Mais um desafio, né? Continuando aí. Dar visibilidade às instituições que estão em jogo, né, nessas relações escolares, que regimes de verdade que estão operando ali, né? Como são produzidos esses especialismos, né? E tudo mais. E favorecer a multiplicidade de narrativas, né, do cotidiano para a produção de outras maneiras de entender, sentir e agir na formação escolar, né? Então aqui a gente vai ter uma dimensão ética importante para o trabalho do psicólogo, né? Esse favorecer essa multiplicidade de narrativas, né? Porque a gente fica muitas vezes preso a um único modo de ser professor, de ser aluno, e não atenta a modos outros, né? De fazer educação, de preparar uma aula, de estar vivendo, né, esse cotidiano escolar. Um outro desafio, né? Lutar de forma permanente para escapar do lugar de saber hierarquizante em relação aos professores. Esse ponto aqui é um dos fundamentalíssimos, né? Porque muitas vezes o especialista na escola, não estou falando só do psicólogo, mas a gente está pensando aqui no trabalho do psicólogo, se coloca numa posição ali de poder hierárquica com relação aos saberes dos professores e dos estudantes, dos educadores de uma forma geral, tomando a palavra, né, para dizer o que é certo, né, como é que uma pessoa deve se comportar, qual é o melhor jeito de ensinar, né? E isso é uma postura, né, que a gente precisa questionar, essa postura do especialista que tudo sabe, que vai lá na escola, né, e vai dizer como as pessoas devem ser e se comportar, né?
Ainda mais, né, se a gente pensar no contexto educacional, né, o professor ele entende muito mais de educação do que a gente, ele sabe muito mais de processos pedagógicos, do ensino-aprendizagem do que a gente. Muitas vezes esse professor, né, ele espera que nós digamos, o que esse aluno tem, né? Sendo que a gente não conhece esse aluno, a gente esteve com esse aluno uma vez, né? Observou durante alguns minutos, e o professor já acha que com essa observada curta a gente já vai saber o que o aluno tem, o que o aluno é ou o que o aluno não é. Né? Esse professor a gente precisa fazer ele entender que ele conhece muito mais desse aluno e sabe muito mais do que nós, especialistas, que muitas vezes nem trabalhamos na escola, né? Fazemos visitas para orientar essa escola, visitas pontuais, né? Um outro desafio, então, né? Atenção à complexidade social, pedagógica e institucional em que são produzidas as problemáticas, né? Também já falamos aí bastante desse ponto. Valorização dos profissionais como agentes principais no processo educacional. Essa valorização desse corpo docente, desse profissional de educação, é algo fundamental, porque é um profissional que historicamente é desvalorizado. É desvalorizado em vários sentidos, né? Em termos salariais, em termos de condição de trabalho, né? Essa desqualificação dos saberes docentes, ela é muito intensa, ela é historicamente produzida e ainda hoje ela é algo muito sério, né? Não é à toa que os profissionais de educação encaminham tantos alunos para especialistas, porque eles sentem que eles não sabem, né? O professor é o profissional que mais diz: eu não sei lidar com isso, eu não tive formação para isso, eu sou mal formado. Mas, na verdade, todos nós somos mal formados, né? Mas o professor é o único profissional que diz isso, né? Os outros profissionais não dizem. Mas o professor, muitas vezes, ele tem a sensação de que ele foi mal formado e que todos os outros profissionais de todas as outras áreas foram muito bem formados e que vão ter respostas, né, prontas e imediatas para tudo, né? Isso é algo muito comum também, que a gente precisa ir com muita calma, né, e problematizar. E mais um ponto aí que também é um desafio, são muitos desafios, vocês vão ver, né? E aqui são só alguns, né? Que eu considero bastante importantes, né? Então, o último aqui desse slide é participação nas análises e construção das estratégias ético-político-pedagógicas que são utilizadas na escola, né? Então, como a gente vai ver aqui, a gente está trabalhando com autores que vão defender que o psicólogo ele viva esse cotidiano escolar, ele participe da elaboração do projeto político-pedagógico, ele atue mesmo como um profissional de educação, e não como um especialista que vai de vez em quando à escola, né, dizer o que os professores têm que fazer, mas um profissional que participe ativamente desse cotidiano dessa escola, né, participando também aí desse contexto educacional e das decisões aí que a escola toma diariamente, né. Vou trazer para vocês uma citação de uma autora que eu gosto muito, que ela se chama Adriana Marcondes Machado, professora da USP, professora e psicóloga. Trabalha há muitos anos com psicologia escolar e educacional, né, orientando estágio, dando aulas sobre esse assunto, né? Ela vai colocar as questões da psicologia escolar de uma forma muito interessante. Então acompanhem no slide comigo, que eu vou ler um trechinho para vocês de um dos textos dela, que eu gosto bastante. Ela resume bem, né, a questão do trabalho do psicólogo. Ela vai dizer assim: ser psicólogo e estar na escola é uma faca de dois gumes. Por quê? Produz-se a necessidade de atendimentos individuais, reforça-se a ideia de problemas emocionais, alimenta-se a ideia de patologias individuais, intensifica-se a ilusão de que o psicólogo pode convencer os alunos e familiares a agirem de maneira diferente. Isso tudo também depende de como o psicólogo ocupa o lugar que imaginariamente lhe é atribuído pelos educadores. Ele pode, por meio de sua ação, confirmar ou não essas crenças presentes no campo social e produzidas historicamente, né? Então ela traz aí, resumidamente, né, alguns dos desafios da nossa prática como psicólogos escolares. Por quê? Porque basta a gente colocar um pé na escola, não precisa nem colocar os dois, a gente coloca um pé na escola e a gente não precisa nem abrir a boca, né? Antes da gente abrir a boca para falar qualquer coisa, a nossa presença ali já vai produzir essa necessidade de atendimentos individualizados, nessa necessidade, né, que os educadores sentem e essas expectativas de que nós, por sermos psicólogos, iremos necessariamente olhar o indivíduo de forma individualizada apenas. Então, a nossa mera presença já produz uma série de expectativas,
né? E isso é independente da nossa abordagem teórica, né? Porque muitas vezes a gente vai com uma postura problematizadora, mas as expectativas por um atendimento individualizado, descontextualizado da escola, ela permanece muito viva, né? Como eu falei na aula passada, porque a própria psicologia, ela, historicamente, ela vai produzir essa ideia, ela vai construir essa ideia de que a psicologia está ali para dar conta de problemas emocionais, para dar diagnósticos, para dar laudo, né? Então, é algo que é muito difícil de desconstruir isso. Por mais que a gente não faça isso, os educadores esperam que a gente faça isso, né? Eu lembro de uma visita que eu fiz numa escola, né? Porque eu não era lotada em nenhuma escola específica, eu era lotada na Secretaria de Educação e eu trabalhava fazendo visitas. Conforme as escolas iam fazendo relatórios, iam me demandando, eu ia fazendo essas visitas. E uma vez eu cheguei numa escola para fazer uma visita e eu lembro que só o fato de eu ter entrado ali no portão já produziu um efeito, né? Porque a coordenadora viu que eu estava chegando, passou de sala em sala pedindo para as professoras, faz o encaminhamento do aluno, já fez o encaminhamento daquele aluno, né? E isso me chamou muita atenção, né? Porque uma professora falou assim, não, mas eu não quero encaminhar nenhum aluno, não estou sentindo nenhuma necessidade. E a coordenadora falou, mas encaminha mesmo assim, porque a psicóloga está aí. Então, por via das dúvidas, encaminha logo, escolhe aí uns 5, 6 para encaminhar, né? Então, a nossa mera presença já produz uma série ali de efeitos e de movimentos na escola, certo? Então, isso é algo que a gente deve se atentar, né? E claro que o que a Adriana Marcondes está falando aqui, a gente pode confirmar ou não com a nossa prática essas expectativas, né? Então, vamos passar aí para o próximo slide. Como eu falei para vocês no início, né, eu vou trazer a diferenciação entre problemas de aprendizagem e problemas de escolarização. É uma diferenciação simples da gente entender e muito importante, né, porque já caiu numa questão de uma prova, nessa questão está inclusive na apostila de vocês. Como é que se entende essa diferença? A gente vai entender problemas de aprendizagem da seguinte forma, né? É um problema que individualiza a aprendizagem e responsabiliza o aluno por não aprender, né? Um movimento aí que a gente já falou muito, da individualização do fracasso escolar. Esse nome, né, problema de aprendizagem, é essa individualização do problema. E aí, o problema de escolarização, né, por sua vez, já vai ter um outro foco, né, um outro olhar. Ele vai considerar os aspectos psicológicos como parte do universo da escola, como sendo produzidos no cotidiano escolar, né, rompendo com as explicações tradicionais do fracasso escolar ao analisar o indivíduo no interior da instituição, né? O que quer dizer isso? Analisar o indivíduo no interior da instituição. É analisar as relações, olhar não para o indivíduo isoladamente, mas para as relações que esses indivíduos estabelecem uns com os outros, né, com os métodos pedagógicos, com tudo que está ali presente nesse cotidiano escolar. Então, olhar a relação, não pontos isolados, né? Isso é algo também que faz muita diferença no olhar, no modo como a gente avalia, né, essas situações escolares, né, que podem envolver alunos ou não, né? Como a gente vai ver mais à frente, há múltiplas possibilidades de atuação do psicólogo dentro da educação e a gente precisa parar de olhar, né, de entender que esse trabalho é só encaminhar aluno ou analisar aluno, né? Não é isso apenas. Essa é uma das facetas do nosso trabalho, mas é um trabalho muito mais amplo, né? E aí, para quem ainda não trabalha em escola, não tem muito conhecimento disso, eu vou dar aqui 2 exemplos muito simples de demanda que chegam muito para a gente, psicólogo escolar. 99,9% das demandas vão estar relacionadas às dificuldades de aprendizagem dos alunos, né? Então, esses profissionais de educação encaminham esses alunos, né, ou pedem para o psicólogo da escola mesmo fazer uma análise, avaliar esses alunos para descobrir por que o aluno não aprende. O que esse aluno tem que esse aluno não aprende. Né? Sempre entendendo o problema de aprendizagem como algo individual. Como eu falei, é muito difícil desconstruir essa perspectiva, porque ela é muito forte, ela é muito hegemônica. Ela foi construída dentro do próprio campo científico, né? Ou então, né, problemas relacionados ao comportamento, à indisciplina dos alunos, que é algo assim muito também recorrente, né? Indisciplina é algo que sempre existiu dentro da escola, mas que hoje está sendo cada vez mais um comportamento patologizado, né? E se chama muito psicólogo também para intervir nas situações de indisciplina, né? E sempre muito a demanda chega de forma muito isolada, né? Por mais que a escola note que 50% dos seus alunos estão indisciplinados, ela ainda vai ter uma ideia de que é preciso tratar cada um
individualmente, não trabalhar a questão da violência escolar e da disciplina no coletivo, né? Colocando essa escola para se pensar, trabalhando com grupos, enfim, fazendo uma semana para discutir a questão, ou trabalhando a questão dentro das próprias disciplinas, né? Muitas vezes se pensa que a solução para a indisciplina na escola é tratar cada um individualmente, certo? Então, é uma demanda, aí são demandas que chegam para a gente recorrentemente, né? Ou indisciplina com problema de aprendizagem, né? E aí eu vou trazer para vocês mais uma contribuição da Adriana Marcondes, da USP. Por que eu gosto dessa professora e dos artigos dela, que eu recomendo vivamente? Porque ela vai trabalhar com exemplos, né, com estudos de caso. Ela vai pegar cenas da escola, situações que são recorrentes na escola, que são encaminhadas muito, né, para os psicólogos escolares, e ela vai trazer como exemplo, né? Então, quando a gente está lendo os textos dela, a gente se sente dentro da escola, né? Então, trouxe, né, dois casos, né? O primeiro eu vou ler agora para vocês, para a gente daí puxando alguns fios de análise para pensar o trabalho da psicologia escolar, né? Acompanhem comigo. Ela vai dizer assim: a professora de Gabriel estava preocupada e sensibilizada com ele. Ele era muito calado, não deixava ninguém chegar perto, não fazia as atividades e chorava muito. Ela então sugeriu que se fizesse uma avaliação psicológica. O setor de convênios da Secretaria de Educação foi acionado e Gabriel foi encaminhado para uma instituição conveniada que realizava a avaliação psicológica de alunos encaminhados pela rede pública. Depois de 6 meses, Gabriel foi atendido. Continuando. A psicóloga do convênio teve alguns encontros com ele e enviou um relatório dizendo que ele precisava de atenção individualizada e que lhe faltavam concentração e uma relação mais próxima com a mãe e com o pai. Ela não entrou em contato com os profissionais da escola, que não se beneficiaram desse trabalho. A criança continuou agindo da mesma maneira na escola, né? Então, o que a gente pode pensar aí, né, a partir dessa história aí, dessa narrativa que a Adriana Marcondes traz pra gente? Né? Uma série de problemas, né? Uma delas que chama atenção é o fato da psicóloga, né, que não era uma psicóloga escolar, né, uma psicóloga de algum outro local que a prefeitura fez um convênio, né, não atuava numa instituição escolar. Ela fez uma avaliação descontextualizada, né, ela provavelmente fez uma avaliação, aplicou um teste ou fez uma avaliação de alguns encontros, né, chegou à conclusão que a criança, enfim, ela tinha dificuldade aí de atenção, né, que precisava de atenção do pai e da mãe, mas fez uma avaliação aí muito focada nesse indivíduo, né? Ela não foi na escola, né, procurar como que esses professores formularam essa demanda, né? Como esses professores veem essa criança, né? Como é que essa criança se relaciona ali dentro da escola, né? Não houve uma pesquisa nesse sentido, né? Por que eu trago isso, né? Porque essa avaliação descontextualizada, ela é muito comum de ser feita por profissionais de saúde, né? Não só psicólogos, mas médicos, né? Neurologistas, psiquiatras, fonoaudiólogos e outros profissionais de saúde, né? Porque as suas condições de trabalho também muitas vezes não permitem que esse profissional saia do seu consultório para ir visitar a escola. Tem várias questões aí envolvidas, né? Porque o profissional de saúde também sofre muito com essa questão da produtividade, tem que atender o maior número de pessoas no menor tempo possível, né? Então isso também prejudica esse tipo de trabalho de você investigar na instituição escolar, né, o que pode estar acontecendo, como essa escola vê esse aluno, né, que tipo de mudanças a escola já fez para tentar minimizar esse problema que o aluno apresenta, né? Muitas vezes isso não é colocado em discussão, né? Um outro ponto aí que eu trago para vocês no slide é com relação ao uso do teste psicológico, né? Não se está fazendo aqui uma crítica ao uso do teste em si. O teste psicológico não é um mal em si. Pode ser feito um uso muito interessante desse teste, né, dependendo de como esse profissional trabalha, de como ele entende essa avaliação. O problema é quando o teste é usado como único instrumento de avaliação psicológica. Ele não é utilizado, né, associando a uma série de outras estratégias, né? Quando o teste é utilizado para taxar a criança e a escola não se modifica, né, essa prática está servindo a quem? Será que está ajudando a criança no seu processo de aprendizagem? Né? Ou será que ela só recebeu um diagnóstico que serviu para a escola se sentir aliviada, né? Então o problema aqui não é nosso, é a criança que não consegue aprender porque ela tem um problema de memória, de inteligência, de percepção, né? Um problema cognitivo, seja lá qual for, né? Então,
para que tem servido esse diagnóstico, né? Esses laudos produzidos a partir desses testes, né? E aí o psicólogo, né, claro que não deve só usar o teste, mas também, né, se for o caso de usar o teste, conhecer o contexto familiar, a escola em que essa criança estuda, que contexto é esse que produziu essa queixa, produziu essa demanda, né, o contexto social em que ela vive. Então, são autores que vão chamar atenção para o fato da nossa análise tem que ser ampla, ela não deve ser apenas localizada no indivíduo. Né? Muitas vezes o aluno ele vai mal no teste psicológico não é porque ele tem problema de inteligência, é porque ele não está com paciência de responder, é porque ele está acostumado a fazer prova na escola e sabe que esse tipo de avaliação não traz nenhum benefício para ele, né? Que ele tira notas baixas. O teste psicológico é como se fosse mais uma prova que a escola aplica, né? Muitas vezes esse aluno não responde as questões ou responde de qualquer jeito, então o resultado de um teste também em si não quer dizer nada, né? A gente precisa ter uma avaliação mais ampla dessa queixa, dessa demanda, né? Então, né, a trama institucional, né, na qual esse encaminhamento que a gente acabou de ver, né, foi engendrado, ela não foi analisada nem escutada, né? Porque a criança ela foi avaliada fora da escola, logo essa escola não foi colocada em questão em nenhum momento. Nem se procurou saber o que a escola fez a partir desse problema que essa criança apresentou, né? Então, isso é algo muito importante para a gente estar atento também, né? E aí, mais um ponto assim, bem importante, eu vou apresentar para vocês. Eu vou tentar ser breve, mas é porque é algo muito importante, que é a medicalização da vida escolar. Fazer algumas considerações, vocês já devem ter ouvido, né? Não importa se vocês trabalham ou não na escola, né? Por sermos todos profissionais, enfim, de saúde, nós sabemos, né? Estamos minimamente aí por dentro dessa questão da medicalização, mas eu vou trazer uns dados para vocês. Acompanha aí no slide comigo, né? Eu vou trazer um dado da Anvisa, né? De uma pesquisa feita alguns anos atrás. Que vai nos revelar que o consumo de metilfenidato, comercializado no Brasil com o nome de Ritalina ou Concerta, aumentou 75% entre crianças e adolescentes na faixa dos 6 aos 16 anos, entre 2009 e 2011. Ou seja, a gente tem um crescimento aí exponencial do uso de metilfenidato, que é uma substância que causa dependência física e psicológica. É uma substância que ela vai ter o mesmo princípio ativo, né, da cocaína e das anfetaminas. Então, assim, é da gente se perguntar por que o uso desse medicamento cresceu tanto, né, em poucos anos. Em São Paulo, né, a venda da Ritalina, nos últimos anos, ela cresceu 2000%. Isso é algo muito assustador. Isso é algo interessante para a indústria farmacêutica, que certamente ganha muito dinheiro vendendo esses remédios, mas a gente precisa pensar, para além disso, por que a boa parte das crianças estão sendo diagnosticadas aí com transtornos, por que boa parte delas são encaminhadas e são, enfim, encaminhadas para neurologistas, e os neurologistas prescrevem aí como se fosse água, como se fosse prescrever mais exercício, por exemplo, e não uma droga psicoativa. Ela é uma droga que ela é usada muito em crianças, mas também por adultos. O uso tem crescido muito nessa faixa etária aí, dos 6 aos 16 anos, mas a gente também tem que pensar, que os adultos também estão lançando mão muito desse medicamento, para conseguir acordar, para conseguir dormir, para conseguir dar conta. Às vezes o chefe está ali no seu pé, querendo que você produza mais e mais. Muitas vezes, para a gente dar conta dessa demanda de trabalho, muitos adultos se drogam para conseguir, enfim, atender a isso, que está sendo pedido aí pelo trabalho, pela escola ou pela faculdade. Então, tem crescido esse uso também entre adultos. Mas a gente foca aqui na questão da infância, porque eu acho que é particularmente preocupante quando a gente está medicando crianças cada vez mais jovens. Aqui a pesquisa fala de 6 aos 16, mas eu já ouvi falar também de casos de crianças menores, de 4, 5 anos já sendo medicadas. Isso é um dado alarmante, a gente precisa pensar no que está acontecendo. E o interessante da Ritalina, é que há uma relação direta entre a escola e o uso desse medicamento, que vai atuar no sistema nervoso central, ali no nível das sinapses, produzindo dopamina, criando essa dependência. E um dado assim, muito interessante para a gente pensar na escola e na educação é que ela é uma droga que ela diminui, o uso dela diminui no período das férias e aumenta no segundo semestre, letivo, que é ali o período de avaliações, o período de se definir se o aluno vai passar de ano ou não. Então, isso é um dado muito curioso, ela está muito atrelada a esse funcionamento da escola.
né, diferente de outras drogas. Então, a Ritalina chama muita atenção, né, por essa relação com a vida escolar, né. O uso da droga é reduzido nas férias, já falei. Um outro ponto assim, importante da gente pensar é que há muita controvérsia com relação ao próprio transtorno de déficit de atenção, né, com ou sem hiperatividade. Geralmente as pessoas que tomam Ritalina são diagnosticadas com hiperatividade também, além do déficit de atenção. Né? Então, há muitas controvérsias dentro da própria medicina, dentro do próprio meio científico, se esse transtorno de fato existe ou não, e se existe, é isso que está sendo dito, não é. Né? Então, é algo também para a gente estar atento. Né? Eu vou ler daqui a pouco para vocês os sintomas do TDAH, como são complicados, né, esses sintomas, porque quase todas as crianças vão se encaixar, né, nesses sintomas. Então, é algo aí para a gente pensar também. Um outro dado, né, é que não é comprovada a existência de nenhuma doença que só altere comportamento e aprendizagem. Né? Você tem doenças que podem afetar o comportamento e aprendizagem, mas que só afete isso é algo bastante questionável. Tá? E um outro dado também, que ele é estatístico, mas ele é importantíssimo para a gente pensar, é que as pesquisas mostram que esse transtorno neurológico qualquer transtorno neurológico, atingiria de 8 a 12% das crianças em todo o mundo. Né? 8 a 12% em medicina é um índice altíssimo. Né? Isso quem fala é Maria Aparecida Moisés, ela é médica pediatra da Unicamp, então como ela fala dentro, ela é pediatra, então como ela fala dentro do meio médico, ela fala de muita propriedade, né, sobre transtornos, sobre os efeitos do medicamento no nosso cérebro. Então é uma outra autora que eu recomendo muito, Maria Aparecida Moisés, professora da Unicamp, que escreve muito sobre medicalização da vida. Ela vai dizer 8%, se fosse menos, se fosse 5%, em medicina já seria um número altíssimo para falar de um transtorno supostamente inato, neurobiológico. 5% já seria um índice altíssimo. Só que no Brasil não é 5%, não é 8%, nem 12%. No Brasil, acompanha aí, esse índice alcançaria 26,8%. E não para de crescer. E esse 26,8 já é um dado de alguns anos atrás, hoje deve estar maior provavelmente. Então é um índice assim, inacreditável, é muita gente sendo diagnosticada com TDAH. Né? Então o que está acontecendo? Né? Vamos pensar aí um pouco sobre essa questão. Né? Para a gente entender por que quase toda criança está sendo diagnosticada com TDAH, vamos dar uma olhadinha aí nos sintomas. Né? Quais são os sintomas para se diagnosticar alguém com TDAH? Então, observem, né? Apresentar dificuldade para prestar atenção e passar muito tempo sonhando acordada. Se referindo à criança, né? Por isso que está no feminino. Parecer não ouvir quando se fala diretamente com ela. Distrair-se facilmente ao fazer tarefas ou ao brincar. Esquecer as coisas. Mover-se constantemente ou ser incapaz de permanecer sentada. Ter dificuldade para esperar sua vez, interromper a conversa de terceiros, demonstrar inquietação. Aí eu pergunto para vocês, né? Quantas crianças vocês conhecem que vão se encaixar em pelo menos 3 dessas características? Né? Se vocês perguntarem para mim, eu vou dizer, a maioria das crianças que eu conheço tem dificuldade para ficar sentada durante muito tempo, tem dificuldade de prestar atenção durante muito tempo, né? Se distrai facilmente. Isso são características que dizem da infância, né? Enfim, e claro que se a gente leva isso aqui a sério, né, a gente vai rotular a maioria das crianças como tendo TDAH, né? Porque o normal passa a ser ficar sentado várias horas, prestando atenção por horas, é o que o professor está dizendo ali, né, na frente. Isso passa a ser considerado normal. E as características da infância, o querer brincar, o querer correr, o precisar gastar energia, né, isso é patologizado, né? Isso é algo que muito preocupante. Né? Eu, nos anos que eu trabalhei em escola, né, eu falo da minha prática no passado, porque atualmente eu estou de licença, né, para fazer o doutorado, né, mas eu pretendo voltar a atuar nesse município atendendo as escolas. Né? Durante esses anos que eu trabalhei, me chamava muita atenção alguns fatos. Um deles é das crianças não tinham recreio, né, na escola. As crianças pequenas, né, ficavam ali sentadas horas copiando conteúdo e o único intervalo que elas tinham era para comer. Era para almoçar, que era um intervalo ali de 15 minutos,
onde a criança saía de um espaço de contenção, que é a sala de aula, ia em fila para outro espaço de contenção, que é o refeitório, né? Porque o refeitório também é um ambiente cheio de regras, você não pode correr, né? Você não pode jogar sua comida para o alto, enfim. É um lugar que você tem regras, você precisa sentar, comer, entrar na fila e voltar para a sala de aula. Aí vocês me perguntam, nossa, a criança não tinha recreio? Não, não tinha. Não tinha um espaço instituído ali na escola para a criança brincar, para a criança correr. Aí eu ficava pensando, então elas devem correr na educação física, né? Será que elas têm educação física? Não, não tem. Muitas vezes não tem. Né? As crianças pequenas não têm na sua grade, as crianças maiores até têm, mas muitas vezes, enfim, falta professor, alguma coisa acontece que não tem educação física. Né? Quando a criança não se comporta, ela é punida, né? Sendo eliminada da educação física. Né? Então, que espaço essas crianças têm fora de sala de aula? Né, para correr, para rolar na grama, são espaços que não tem, né? São momentos em que foram excluídos aí da educação, né? Momentos da brincadeira mesmo, de utilizar jogos, né? Momento de leitura, de computação de história, tudo isso vem sendo reduzido, né? Mesmo nas escolas que tem brinquedos, né? Nas escolas que tem brinquedotecas ou bibliotecas, são salas que geralmente ficam fechadas e são usadas ali muito pontualmente, muitas vezes são usadas como prêmio para as crianças que se comportam, né? Enfim, então nossas escolas nesse sentido ainda são muito tradicionais, né? No sentido de que elas têm entendimento de que o aluno precisa ficar sentado copiando conteúdo e é assim que ele vai aprender, né, alguma coisa para a sua vida. Então, é o tipo de funcionamento que produz agitação, percebem? Nós adultos já ficamos agitados quando a gente fica horas, né, assistindo uma aula, só a gente lembrar dos nossos tempos de escola, dos nossos tempos de faculdade, né, quando a gente fica 5 horas, 6 horas assistindo uma aula, né, muitas vezes com intervalos super curtos, a gente também fica agitado, a gente precisa de intervalo, sair para tomar um café, para fumar, para quem fuma, enfim. Mas a criança na escola ela não tem essa liberdade de sair da aula para tomar uma água, um café, andar, esticar o corpo, né? Na faculdade a gente ainda tem alguma autonomia para isso, mas na escola a criança não pode, né? Tem um inspetor lá tomando conta para não deixar a criança circular. Então percebem que esse movimento, esse funcionamento da escola, ele é produtor de agitação. Assim como nossos modos de vida, né? Se a gente for pensar na vida do adulto, né? A gente trabalha pra caramba, a gente tem que sempre cumprir meta, a gente vive estressado, né? A gente sai para trabalhar e enfrenta um trânsito caótico, cada vez pior. Então tudo isso vai produzindo ansiedade, vai produzindo agitação, vai produzindo estresse. Então são sintomas que são produzidos pelos nossos modos de vida, não é algo que está no cérebro do indivíduo, né? Então, seguindo aí, né? Mais algumas críticas com relação à medicalização, tá, da vida escolar. A medicina, ela produz artificialmente essas doenças do não aprender na escola, nesse modo da medicina operar, apropriando-se cada vez mais da questão da aprendizagem, né, que antes era uma questão para a educação, agora se torna uma questão para a medicina também, estendendo o seu campo normativo. Cresce assim a demanda por serviços de saúde especializados. Isso tem tudo a ver com medicalização, né? Essa crescente demanda por especialistas dentro da escola, né? Não só a demanda por encaminhar o aluno para fora, mas eu percebo hoje também uma demanda para que esses profissionais, médicos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, passem a ser lotados dentro das escolas, né? Passem a atuar diretamente dentro desse contexto escolar. Que é uma coisa também da gente pensar com muita cautela, né, qual seria a necessidade disso e que efeitos produziria, né, a presença desses profissionais ali na escola, né, sendo lotados na escola e estando ali no dia a dia dessa escola, né. Então a escola ela se converteu, né, nesse processo em um mecanismo de inclusão da criança nesse campo do saber médico normativo, né. Isso é algo aí também da gente estar atento e prestando aí bastante atenção, né. Mais um ponto importante, né, é que a medicalização de uma questão consiste na busca de causas e soluções médicas a nível organicista e individual para problemas de origem eminentemente social, né. Isso é uma definição da medicalização da vida, que é você transformar questões sociais em questões orgânicas, né, biológicas, neurológicas. Então medicaliza-se assim a educação, né, quando problemas que são pedagógicos, né, que são problemas para a educação, são transformados em questões biológicas e médicas, né? Então vamos dar uma pausinha aí para a gente beber uma água, respirar um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta com o próximo vídeo. Até lá!